Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui você verá o deputado federal pastor Henrique Vieira esculachando, humilhando, detonando, esculhambando o deputado federal bolsonarista agressor. É acusado aí, ó, de agredir mulheres. Olha, o caso dele foi arquivado, pessoal. É o Bilinski. Nesse vídeo aqui você verá o deputado federal pastor Henrique Vieira humilhando o Bilinski, que é um bolsonarista sujo, corrupto, pessoal. É tudo de ruim que o bolsonarismo pode oferecer para nós brasileiros. O Bilinski é um grande centro, é um grande nome do bolsonarismo. Sujo, obviamente, e o pastor Henrique Vieira vai deixar claro. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Ei, confira a loja do canal, nela há produtos exclusivos e especiais para você que fez o L. Olha na descrição, vamos lá. Afinal, olha que curioso, Jesus de Nazaré não morreu quentinho numa cama de longevidade, não morreu por um acidente, não morreu por uma doença. Jesus de Nazaré, do ponto de vista histórico e bíblico, foi preso, torturado, e que pena foi aplicada a Jesus de Nazaré? A pena de morte. Rapaz, não foi de dar dó. O deputado pastor Henrique Vieira deu uma verdadeira aula de direitos humanos que simplesmente deixou o deputado Paulo Bilinski sem rumo e completamente sem argumentos. Com palavras brilhantes, firmes e profundamente sábias, Henrique Vieira desmonta ponto por ponto as falas rasas e desinformadas de Bilinski, trazendo à tona princípios fundamentais da dignidade humana, justiça social e democracia. É o que queremos. Foi um verdadeiro golpe de realidade com base na Constituição e na empatia. E o resultado? Paulo Bilinski já ficou de cara no chão tentando se recompor diante da clareza e eloquência de Vieira. O projeto ora analisado não revoga ou conflita com essa norma, mas amplia a autorização, permitindo a aquisição de arma de fogo de uso permitido e restrito para defesa pessoal, desde que respeitados os requisitos do artigo 4º. Não é a minha tradição, eu sou protestante, mas zelo muito pelo diálogo ecumênico, interreligioso, a defesa do Estado laico, da pluralidade religiosa e também do respeito à não crença religiosa. Mas então por que eu estou fazendo referência? Estava estudando um pouco da vida do Papa Francisco e tem uma posição dele que me chama muita atenção. O Papa Francisco fez vários gestos de mudança, de reflexão, pela paz, pelo respeito à diversidade, a defesa do planeta Terra, a defesa dos pobres, da justiça social. Mas tem uma mudança que, mais do que gestual, uma mudança doutrinária dentro da tradição católica apostólica romana que o Papa Francisco operou, Duda, que é bem interessante. O Papa Francisco se posicionou formalmente, alterando a doutrina católica, contra a pena de morte no mundo inteiro. Porque e a partir é uma hipocrisia, né? Existe pena de morte pelo catolicismo, sendo que Jesus, o grande nome do catolicismo, foi executado através dessa pena. Essa pena aí, ó, ela é errada, ela errou, ela já errou. E o grande nome desse grande erro foi Jesus Cristo ter passado por todo esse processo. O pastor Henrique Vieira deixa claro aqui, contrapondo o Bilinski, que é um deputado bolsonarista a favor de armas e a favor de outras coisas que você jamais pensa em fazer, pessoal, que são crimes gravíssimos. Ele só está salvo porque é um deputado e foi arquivado. É isso que acontece também quando você se torna um deputado. Você tem um coro parlamentar. Dessa posição do Papa Francisco, a Igreja Católica Apostólica Romana passou a usar a sua diplomacia para, em todas as áreas do mundo, defender essa posição contrária à pena de morte. Eu acho isso tão sensível, importante, ainda mais num contexto em que as pessoas confundem justiça com vingança. Exatamente. E aqui mesmo, quando nós falamos sobre a dignidade de todas as pessoas, inclusive aquelas que estão cumprindo pena, nós somos ridicularizados, somos chamados de defensores de bandidos. Foram o que as pessoas fizeram lá com Jesus, quem quiseram defender Jesus.
chamavam de bandido, chamavam de defensor de bandido quando ele foi incriminado, quando ele foi condenado pelo homem injusto, o homem errado, o homem sujo, o homem que defende coisas erradas, julgou Jesus, olha isso. E às vezes nós queremos que as pessoas privadas de liberdade tenham alimentação segura e saudável, tenham acesso a direito básico, e o simples fato de defender a dignidade destas pessoas, de acordo com a própria Constituição, nós já somos ridicularizados aqui. Por isso, Duda, nesse momento que há uma atenção especial ao conclave, ao legado do Papa Francisco, eu queria retomar essa dimensão profunda de espiritualidade e de cidadania, que é o reconhecimento da dignidade de todas as pessoas. E isso não significa não aplicar justas, devidas e proporcionais penas. Exatamente. Mas significa que a pena de morte, em nenhum caso, deveria ser concebível, desejada e aplicada. Acho de profunda sensibilidade e coragem do Papa Francisco ter se pronunciado assim, e a Igreja Católica Apostólica Romana, a partir disso, oficialmente se pronunciar contra a pena de morte em todos os lugares do mundo. Não é a lógica do toma lá, dá cá, que produz justiça. Não é a lógica do olho por olho, dente por dente, que produz justiça. Não é a lógica da vingança e do desprezo à dignidade humana, que produz justiça. E nada disso do que eu disse significa não aplicação de justas e devidas penas, considerando crimes cometidos e devidamente julgados. Mas essa ideia que muitas vezes se reproduz aqui, de que justiça tem a ver com elimina, manda para o quinto dos infernos, tem que morrer mesmo, que chore a mãe do vagabundo, é marginal. Essa lógica, na minha opinião, fere a dignidade humana, fere princípios constitucionais do nosso país, e trazendo um pouco para a minha espiritualidade que me constitui, que eu não transformo em projeto de poder ou imposição, fere a espiritualidade mais profunda do Evangelho. Exatamente. Muito obrigado, Papa Francisco, por ter existido e ter mostrado ao mundo um novo olhar, uma subjetividade única, um cara realmente que foi santo, que foi único no mundo, agiu e tratou as pessoas como Jesus trataria, não como o Bilinski. Nunca siga o Bilinski, ele não é exemplo de nada, nada. Muito obrigado, pastor Henrique Vieira, por deixar claro isso aqui com a sua tese contrária ao do Bilinski, que defende morte para todos, mesmo que a pessoa não tenha sido julgada, mesmo que a pessoa possa ser inocente. Você queria passar por isso? Eu acho que não, certo? Ninguém queria. Jesus passou. É isso que o pastor Henrique Vieira está dizendo. Não é justo. Não é justo. Por isso que ele morreu e ressuscitou, para salvar os pecados e os pecadores, e é isso aí. Muito obrigado, pastor Henrique Vieira. Afinal, olha que curioso, Jesus de Nazaré não morreu quentinho numa cama de longevidade, não morreu por um acidente, não morreu por uma doença. Jesus de Nazaré, do ponto de vista histórico e bíblico, foi preso, torturado, e que pena foi aplicada a Jesus de Nazaré? A pena de morte. A pena do homem errado. O homem errado pensou isso e fez isso. Para você ver que o homem erra. Que o homem erra, o que o pastor Henrique está dizendo, somos todos humanos. Mas o Bilinski, um dos grandes erradores errôneos do mundo, acha que é justo, acha que é correto, acha que tem a liberdade de dizer para as pessoas o que elas devem fazer, mas sendo que ele é um grande hipócrita. Tem um crime aí que ele possivelmente cometeu, está arquivado. Tá vendo como a hipocrisia rola? Curiosamente, enquanto estava sendo torturado, enquanto estava sendo aplicada a pena de morte, tinham pessoas ao redor zombando, humilhando, glorificando, comemorando e desejando a sua morte. Milênios depois, ainda tem essa cultura que confunde justiça com vingança.
pessoal. Muito obrigado, Henrique Vieira, por deixar claro que o Bielinski é um hipócrita, sujo bolsonarista, defende tudo de errado que tem no Brasil. Muito obrigado, pastor Henrique, por defender a honra de Jesus, usar o Papa Francisco, que já se foi também, mas que trouxe para o mundo palavras e que isso reverbere no futuro de todas as outras gerações que virão no Brasil. Muito obrigado, pastor Henrique. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá, fui!